Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam Das e o objetivo do nosso humilde canal é o de fazer comparações entre a sabedoria milenar oriental do assim chamado hinduísmo, do conhecimento védico, de grandes obras como Bhagavad Purana, Bhagavad Gita, os Upanishads, comparando essas obras através da perspectiva Gaudiya Vaishnava, da escola hermenêutica de Sri Chaitanya Mahaprabhu, com o pensamento, com a teologia, com o conhecimento acadêmico ocidental. Ok? Então, sejam bem-vindos e venham comigo. Vamos lá. Então, o título da nossa videoaula de hoje pode ser Ação Moral Ideal. O devoto, aqui no caso o devoto puro, o Vaishnava, estando além do bem e do mal. Lógico que estando além do bem e do mal, a gente inspirou um pouquinho no tio Nietzsche, e eu já falei algumas vezes sobre moral aqui no nosso canal. Você já deve ter ouvido, espero, se não dormiu durante a aula. E inclusive eu trabalhei com moral na minha dissertação de mestrado, né? Ação moral ideal na Bhagavad Gita. Lembrando que a ação moral, ela é uma ação humana em seu ambiente coletivo, e agora eu estou querendo ir para além dessa ação no coletivo. Será que existe uma ação perfeita, ideal do eu? Primeiramente a gente teria que saber quem é o eu. Bom, partindo do pressuposto que nós estamos trabalhando com o Bhagavad Purana e com o Bhagavad Gita, com esses conhecimentos já assimilados, com esses conhecimentos já interagidos, né, dados, então o eu é uma espiritual, é uma Jivatma, uma centelha espiritual. E a grande questão é qual é a ação pura dessa centelha espiritual. É isso que a gente vai investigar, e se essa ação ela causa constrangimento, se essa ação ela é devidamente compreendida no plano material, no plano do mundano, no plano da cultura humana. Então eu vou tentar justificar a ação do devoto puro perante a cultura humana, que é temporária, que é extremamente oscilante, que a toda hora é mutável, e especialmente baseada no corpo, né, na noção de eu e meu relacionados ao corpo, devido a uma cultura, uma civilização em particular, ok? Pelo estúpido que vos fala. Então, primeiro vamos começar com uma definição de moral, para a gente saber o que é, né? Para a gente poder transcender, para a gente poder desconstruir, não desconstruir, mas ir além da moral comum, da moral mundana. Então, de acordo com o nosso grande Lima Vaz, que foi um professor aqui em Belo Horizonte, um padre, um filósofo bastante proeminente aqui da nossa terrinha. Então, para esse autor, o Lima Vaz, a ética ou a ciência do ethos concebe uma reflexão sobre a realidade humana e sua natureza por excelência. Ou seja, a moral, então, ela vai estar refletindo, ela vai estar dando as diretrizes da ação do ser humano em sociedade. Ou seja, a ação mundana do ser, a ação encoberta da alma espiritual. Nesse sentido, o agir humano e a transposição de seus costumes, lembre-se, ethos pode ser traduzido como costumes ou oikos, né? A morada do ser humano, é aquilo que caracteriza o ser humano, é a ação moral, né? A busca pelo bem, pelo agir corretamente, pelo agir ideal. Eu sei que isso não é um monte de problema, calma, fiquem tranquilos, eu sei.
o agir humano e a transposição de seus costumes à casa do humano, o oikos, né, como principal característica, como aquilo que mais define o ser humano, a ação moral. Aí abre aspas, citação do Lino Vaz, uma intuição profunda, ou seja, para ele a coisa já está dentro de nós, né, nós temos um faro aguçado para o agir moral, profunda sobre a natureza e sobre as condições de nosso agir, a praxis, que ficam confiadas à edificação e preservação de nossa verdadeira residência no mundo. Essa parte aqui é interessante para a gente poder entender as premissas e os argumentos que eu vou dar nessa videoaula. Então, a moral fala sobre a verdadeira residência no mundo, ou seja, para quem quer residir no mundo material, aqui no nosso planetinha azul e um pouquinho verde, né? Está bastante cinzento agora. Então, a ação moral, pelo menos para aqueles que são civilizados, elevados e cultos, ela é um valor por excelência, uma expressão que o Krishnamurti gosta. De nossa verdadeira residência no mundo, estando no mundo, participando do mundo, como seres inteligentes e livres. Oxe, meu caro Lima Vaz, livre do quê? Bom, tem um vídeo aula discutindo sobre liberdade, o que é liberdade, vocês podem procurar na nossa seleção de vídeos do nosso canal. Eu vou tentar deixar o link aí, vamos ver, se aparecer tudo bem, vocês deram sorte, se não, sinto muito. Lembrem-se que o nosso estilo de fazer vídeos para o YouTube, o nosso estilo de ser um youtuber, produtor de conteúdo para o youtuber, é no estilo punk, faça você mesmo. É simplesmente eu, dentro do meu quartinho aqui no Templo do Belo Horizonte abarrotado, produzindo, editando e fazendo tudo. Eu sei que fica uma porcaria, mas o conteúdo, a filosofia, a sequência da argumentação nos versos, isso está de acordo com o Siddhanta, está de acordo com o Parampara. Haribol. Então eu estou fazendo uma comparação entre a palavra moral, ética, para mim, ou para o Lima Vaz, melhor dizendo, para eu, Mahakrishna, a minha consideração, a minha opinião vale nada, eu sei, é igual de um porco. Por isso eu sigo os Vedas, porque eu sou muito estúpido, sou muito burro, então eu resolvi seguir pessoas verdadeiramente inteligentes, verdadeiramente sábias, que são as grandes vozes dos Vedas e do Guru Parampara. Então eu estou fazendo uma simbiose, estou dizendo que é a mesma coisa, são sinônimos a palavra moral, ou ethos, ou ética, e dharma. Vamos ver então aqui o nosso Itamar Theodor, o Ishvara Krishna fala sobre isso. O termo dharma é central no pensamento indiano e pode ser traduzido como religião, direito, moralidade, justiça, lei e ordem. Dharma não é apenas externo ao ser humano. Ao contrário, é percebido como compreendendo a essência ou natureza de tudo. Então vejam como é muito mais abrangente. O Dharma, ele está ligado à ação humana, mas essa ação ela é muito mais abrangente. Na verdade, o Dharma ou a ação moral é apenas uma parte do Dharma, enquanto a ação moral é o todo na cultura ocidental. Enquanto a ação moral ela dá as prescrições e suas tendências da ação, na cultura védica, muito mais abrangente, muito mais profunda e completa, ela vê o Dharma como a ação, mas também as consequências da ação, o que vai gerar essa ação. Por isso o Dharma significa aquilo que mantém. Então aquilo que mantém, aquilo que sustenta a vida boa ou má do indivíduo, a vida má, né? No caso o Adharma, aquilo que sustenta todo o universo, aquilo que mantém as coisas em ordem, isso é Dharma, de acordo com os Vedas em seu significado mais profundo.
mas todos os fenômenos em seu devido lugar. Dharma almeja estabelecer a sociedade humana sobre uma base moral sólida, é apenas uma parte dela, como tal. Define o ser humano através de 2 parâmetros, que são o status profissional Varna e pessoal Ashram. Então nós vamos ter o status profissional, ou seja, o indivíduo inserido em sociedade, como Brahmana, Vaishya, Kshatriya e Shudra, e o aspecto pessoal de avanço no aspecto de Ashram, né? Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasi. Dharma também significa a essência de alguma coisa. Então, o Dharma, no seu aspecto social, Varnashram Dharma, ele investiga, ou ele aponta, melhor dizendo, a ação ideal do indivíduo em sociedade, como que ele pode evoluir e melhorar com isso. Mas a gente quer saber, nessa videoaula, se existe uma ação que transcende a ação humana. O que o ser humano é? Sendo o ser humano alma espiritual, essa sua essência, qual é a ação moral? Qual é o Dharma da alma? Por isso nós podemos falar de 2 Dharmas, né? Dharma entendido como Varnashram Dharma, né? No aspecto social, do indivíduo inserido, enredado em relações sociais, mas existe um aspecto eterno da essência do indivíduo como alma espiritual. E a gente pode falar de Sanatana Dharma ou Bhagavat Dharma, que significa serviço devocional, ou Bhakti Yoga. Então eu peguei alguns modelos clássicos de ação moral ou de moral no Ocidente, para a gente ver até onde eles conseguem ir e depois mostrar as suas benéfices, as suas limitações, e depois mostrar como que a ação moral da alma, ou a moral transcendental, ela consegue ir além desses pressupostos. Então via-se o homem ligado a leis pelo seu dever. Então essa é a moral kantiana, né? A moral do dever na questão dos costumes, né? Na questão da imitação nos costumes kantianos. Mas não via a ideia de ninguém que ele estava sujeito à sua própria legislação. Então aqui estamos contextualizando a moral antes do Kant, né? A moral do Kant é uma moral deontológica, né? Porque ela se baseia no dever. O dever é formulado por uma lei racional, né? Por uma vontade boa, e essa lei moral é o que tem que impulsionar a ação do homem sem nenhum outro interesse, sem nenhuma outra motivação. É muito parecido com a questão de dever, dharma, explicado na Bhagavad Gita, assim. Embora essa legislação seja universal e que ele estava somente obrigado a agir conforme sua própria vontade, mas que, segundo o fim natural, essa vontade era legisladora universal. Chamarei, pois, a este princípio da autonomia da vontade. Lembra que o Kant está buscando a autonomia do sujeito, que é diferente da heteronomia, né? Enquanto o sujeito heteronomo, ele está sendo manipulado, a vontade autônoma, o sujeito autônomo é totalmente livre de qualquer coisa, livre de qualquer motivação. Ele age por uma questão de dever de agir. Por oposição a qualquer outro, por isso atribuo a heteronomia. Então aqui é a citação do Kant, página 75. No seu livro sobre moral. A ética kantiana procura o fundamento de todas as regras. É por isso que se distingue máximas de leis morais. As máximas são os princípios subjetivos da ação, os princípios concretos segundo os quais agimos. São consideradas pelo sujeito como válidas apenas para a sua vontade. As leis morais, por sua vez, são objetivas. Isto é, são consideradas como válidas para a vontade de todo ser racional.
enunciando a forma como se deve agir. Nesse sentido, podemos afirmar que só a máxima que se possa tornar uma lei universal, em todos os tempos, todos os lugares, que é desvinculada de motivação, da vontade, é que possui valor moral. Isto é, se a máxima se puder universalizar, se puder ser válida para todos, ela converte-se em uma lei moral. Escreve Kant: age apenas segundo sua máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal, um mandamento incondicional, assumindo a forma de um imperativo categórico. Então, essa máxima, essa lei universal, estimulada pela razão, ela chega ao ponto de se cristalizar como um imperativo categórico, ou seja, você não tem outra saída a não ser fazer isso, né? Motivado por uma vontade boa, que é a vontade universal da razão. O imperativo categórico indica que a ação é necessária e boa em si mesmo, sem nenhuma outra motivação, né? Independente dos fins que possam alcançar com ela, totalmente imotivada e desinteressada. Só que isso vai dar um BO. Então, a gente vai ter como a refutação, ou um dos pensadores que vão tentar refutar o imperativo categórico kantiano, o senhor Benjamin Constant, nessa querela aqui. O princípio moral, que dizer a verdade é um dever, se fosse considerado incondicionada e isoladamente, tornaria impossível qualquer sociedade. Ou seja, é impossível você agir, ter uma ação moral boa, sem ver o contexto geral das coisas, sem o contexto em que ela está sendo aplicada. Simplesmente uma lei racional. Temos a prova disso nas consequências diretas que um filósofo alemão tirou desse princípio, chegando até mesmo a pretender que a mentira seria um crime em relação ao assassino que nos perguntasse se o nosso amigo, perseguido por eles, não está refugiado em nossa casa. Então, o Kant, ele afirma que dizer a verdade é um imperativo categórico, é motivado por uma vontade boa, e isso deve ser feito e jamais deve se mentir. Aí o Benjamin Constant vai dar o seguinte exemplo que ele já resumiu aqui. Imagine que uma pessoa vem à nossa porta toda ansiosa, suada, correndo, e essa pessoa está se escondendo, está fugindo de ladrões que querem matar essa pessoa. Aí essa pessoa entra correndo em nossa casa e se esconde lá no quarto, né, dentro do armário. Aí alguns minutos depois aparecem os ditos ladrões, batem a porta, a pessoa vai, atende e pergunta: você viu fulano? Aí eu sei que a pessoa está lá. Então eu falo: sim, essa pessoa está ali no armário, dentro do meu quarto. Aí você agiu através do imperativo categórico, né? Nunca mentir, sempre dizer a verdade. Aí você disse a verdade, e o que acontece? Essa pessoa foi degolada, foi assassinada. Será que isso é realmente uma ação moral digna? Simplesmente para dizer a verdade, você foi cúmplice, você ajudou que ladrões assassinassem uma pessoa? Kant. Então, oposta à moral deontológica, né, que é a moral do dever, de fazer por uma questão de dever, nós temos a moral teleológica aristotélica. E essa moral, ela tem um fim. Você age por um fim. Você age de maneira motivada, de maneira interesseira, ou de maneira com interesse, melhor dizendo. Mas qual seria esse fim último para nosso querido Aristóteles? Então vamos ler um pouquinho aqui uma passagem. Algumas passagens eu estou tirando da minha própria dissertação. Sim, você tem que aguentar isso. Aristóteles visa a sensação de bem-estar, de felicidade. Adivinha onde está baseada essa sensação de bem-estar e de felicidade? Eu desconfio que não seja na alma. Então essa sensação de bem-estar é conhecida como eudaimonia,
no grego, sensível e tangível através de um meio termo, ou seja, o caminho budista do meio. Aristóteles gostou bastante. Por aqueles dotados de prudência, ou seja, pessoas prudentes, né? A questão da frônesis, como o próprio Estagiarita defende. Então agora abre a citação do Aristóteles do Ética Nicômano. A excelência moral é constituída por natureza de modo a ser destruída pela deficiência e pelo excesso, tal como vemos acontecer com o vigor e a saúde. Os exercícios excessivos ou deficientes destroem igualmente o vigor, e de maneira idêntica as bebidas e os alimentos de mais ou de menos destroem a saúde, ao passo que seu uso em proporções adequadas produz, aumenta e conserva aquele e esta. Acontece o mesmo com a moderação, a coragem e outras formas da excelência moral. A moderação e a coragem, portanto, são destruídas pela deficiência e pelo excesso, e preservadas pelo meio termo. Então, a essência da moral aristotélica aqui está como o meio termo. Não faça de mais, nem faça de menos. Seja prudente. Ande pelo caminho do meio. Não seja exagerado, nem viva às custas da miséria, da falta. Ande através do meio termo, que você vai alcançar o quê? Bem-estar, eudaimonia, felicidade. Aonde essa ação moral do meio termo vai chegar? Vai chegar a trancar o indivíduo dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Vai trancar a pessoa dentro desse mundo material, ou seja, uma moral materialista. O fim, o telos da moral aristotélica é a vida humana boa. Nada mais do que isso. Já a moral oposta é uma moral platônica, que também fez muito sucesso entre os medievais e muito parecida com a moral de Jesus Cristo, né? Vamos lá então abrir uma citação do Platão no Fédon e depois eu posso fazer algum comentário. Então, abrindo a citação do Platão, mas a purificação não é, de fato, justamente o que diz uma antiga tradição? Não é apartar o mais possível a alma do corpo, habituá-la a evitá-lo, a concentrar-se sobre si mesma por um reflexo vindo de todos os pontos do corpo, a viver tanto quanto puder, seja nas circunstâncias atuais, seja nas que se lhes seguirão, isolada e por si mesma inteiramente desligada do corpo e como se houvesse desatado os laços que ele aprendiam. Então a moral platônica ou socrática, não sei quem está falando pela boca de quem, ela baseia-se em uma palavra. Essa palavra chama-se temperança. Essa palavra temperança, ela pode ter uma aproximação muito grande de controle dos sentidos, ou seja, apartar ao máximo a alma do corpo, ou seja, ficar bem distante das ações e dos interesses do corpo. Aqui no caso a gente pode entender dos interesses da mente, porque a mente está pegada ao corpo. Agora a grande questão, meu caro Platão, é se é para a gente apartar ao máximo a ação da alma do corpo, como é que seria a ação da alma? Qual é a ação por excelência da alma? Como é que a alma age? O que a alma faz? Isso o Sócrates ou o Platão não vão responder muito bem, porque no livro A República eles vão falar sobre o bem em si, que é um conceito racional sobre Deus. Você entende quais são os sintomas lógicos de Deus, só que o Sócrates vai falar que falar sobre o bem em si, isso é uma transcendência abissal muito elevada. Então ele vai dar um exemplo do filho do bem, que é o sol. Então ele vai dar o exemplo do sol.
as funções do sol, ou seja, é uma metáfora, é uma analogia. Ele não fala sobre o bem em si ou sobre Deus. Então a grande questão é, se a alma tem uma relação com Deus, como é essa relação com Deus? Então isso fica carente, isso fica faltando no sistema platônico. Platão não consegue falar sobre o Brahman, sobre a verdade absoluta. E aí, se a ação da alma, a alma como sendo a verdade absoluta, como sendo divina, como é essa ação da alma? Então encontramos essa carência também no sistema platônico, que vai ser sanado de maneira farta, de maneira parruda, na estrutura Bhagavata, no Bhagavata Dharma, ou na moral transcendental, que explica qual é a verdadeira ação da alma dentro do Srimad Bhagavatam. Então a gente viu que esses sistemas morais, eles sempre têm uma falha ou outra. Então mesmo nos Vedas, especialmente no Mahabharata, que é um livro sobre moral, o nosso Ishvara Krishna, o Itamar Theodore, ele vai colocar algumas considerações falhas sobre a questão do Dharma sendo aplicado à sociedade humana, né? O mundo moral ideal que visa o Dharma está condenado a confrontar a realidade humana, que é naturalmente menos ideal. Uma existência humana que é plena de fraquezas e falhas é um tanto diferente do mundo dhármico ideal, um tanto utópico. Sim, o reino dos fins, a questão moral, tanto teleológica quanto deontológica, sempre vai encontrar os seus limites, os seus entraves. E esse maior entrave é a natureza falha, corruptível, falível, humana. Essa lacuna ocupa uma parte importante no Mahabharata. Veja como o Mahabharata é honesto. Onde, por um lado, tem uma descrição de pessoas que são capazes de aderir ao Dharma, geralmente uma pequena parte da população, apesar dos vários obstáculos mencionados, e por outro lado, várias fraquezas humanas que impedem a adesão ao dever, o Dharma, são delineadas. Esta visão mais pessimista do mundo, ou melhor dizendo, realista, leva ao entendimento de que a existência humana é, em última instância, fadada ao sofrimento. Não. Nenhum ser humano sofre, só prazer, só néctar, só festa. E que a única solução real para esse problema é o abandono do mundo por completo. Parece que a razão amadureceu quando chega nesse ponto. O que vocês acham disso? Então, algumas considerações sobre moral e Dharma. Devido ao fato da moral e da ética estarem atreladas a uma sociedade específica, lembre-se, o que pode ser um conceito moral para uma sociedade X pode não ser uma ação moral para a sociedade Y. E aí fica a questão, o que é moral? Quando uma determinada sociedade pede o seu norte, pede o fim último da sua ação moral, para onde ela deve rumar? Esquecendo das diretrizes quem sou eu e para onde vou, os valores morais se desintegram e se relativizam. Então o que a gente está afirmando aqui é que a moral, assim como Aristóteles está dizendo, ela tem um fim teleológico. Qual é o fim da ação moral? O fim da ação moral, o fim da ação perfeita, da ação regulada, é conhecer quem eu sou. Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é a fonte causal de toda a realidade? Ou melhor dizendo, quem é Deus? Então a nossa ação moral, ela tem que ter este telos, esse objetivo final, conhecer Deus. Agora, se eu parto do pressuposto safado de que Deus não existe, por que eu vou agir moralmente? Ou qual é o valor, qual é a justificativa para a minha ação moral? A ética, as regras e regulações, ou os deveres prescritos, yama e niyama, estão conectados e são subservientes, são dependentes a uma busca metafísica, a uma busca de Deus. Quando uma determinada sociedade esquece sua essência suprafísica, supramundana, e se entrega apenas ao físico e ao empírico,
a ética se torna tão estável quanto as camadas de gelo com a chegada da primavera, o sol derretendo tudo, pois seu elo aglutinante, aquilo que o mantinha sólido e seguro, fora abandonado. Então isso é o que acontece, de certa forma, na modernidade. Isso é apontado por muitos autores, inclusive um deles é o nosso querido Titio Nietzsche, que vai falar sobre o niilismo. A partir do momento que você não tem sol, como é que você vai arrumar para algum lugar que não tem luz, que não tem calor? A partir do momento que você não tem norte, para onde você vai? Então a moral, que está atrelada à metafísica, à busca e descoberta de Deus e do eu, se você não tem mais esse princípio último, você fica sem rumo. No direction home, como diria o nosso Bob Dylan. Assim, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, o grande Chaitanya Mahaprabhu, declina tais proposições por elas serem externas, ou seja, a moral mundana, a moral hoje em dia ela é totalmente relativista. Por quê? Porque ela é totalmente externa, ela não diz nada sobre a ação do eu, ou temporárias e estereotipadas, no sentido de que elas não alcançam o âmago mais profundo da essência do eu, o que eu devo fazer, como eu devo agir. Jivera Swarupahai, somente quando eu tenho conhecimento científico e positivo sobre quem eu sou, de acordo com Bhagavad Gita, que tem a referência, você pode ir lá ver, e o que é a verdade absoluta, é que podem ser escritas diretrizes práticas, objetivas, eficientes de como agir para se obter o conhecimento de tal verdade. Conectar a ação com essa verdade. Então, pensando nisso, né, na moral mundana, e para a gente chegar ao entendimento da moral transcendental, da ação do devoto puro como estando além do bem e do mal, então eu vou dar alguns exemplos da ação moral baseada em bem e mal, ação moral mundana, ação moral dentro da plataforma material, contingente, especialmente como isso é discutido no Mahabharata através da própria ação de Krishna. Então eu coloquei aqui o título Mahabharata como fonte do Dharma. Então um dos grandes temas do Mahabharata, através do Kshatriya, da ação do Kshatriya, é o Dharma, como eu devo agir. O Mahabharata e a própria Bhagavad Gita é um grande livro sobre moral. Porém, quando Krishna entra na Mahabharata, nos momentos em que Krishna age, Krishna fala, pelo fato de Krishna estar presente, ali se transcende a moral mundana. E qual é o ápice, qual é o clímax onde a moral contingente, a moral mundana, ela é transcendida? É quando Krishna fala Bhagavad Gita. Então a Bhagavad Gita, ela vai além de todo o bem e o mal. Ali nós vamos ter diretrizes práticas sobre a ação moral ideal ou a moral transcendental. Então tudo que está conectado com Krishna é transcendental, está além dos três modos da natureza material. E o Mahabharata tem essa característica, né? O Mahabharata vem falar sobre a ação do ser humano em sociedade, né? A ação da alma condicionada, mas ela vai ter alguns toques, ela vai ter alguma leveza sobre a ação transcendental, sobre a moral transcendental, com a participação de Krishna. Então ela fala mais sobre a moral, e um conteúdo menor vai ser sobre Krishna. Já o Bhagavata Purana não. O Bhagavata Purana ele vai estar falando em sua grande parte sobre Krishna, né? Por isso é um Amalam Puranam, como prescreve o próprio Purana, como apontou Chaitanya Mahaprabhu. Mas o Bhagavata Purana, desculpem, também vai discutir sobre a moral mundana, só que aí em escala inversa, em menor quantidade, diferente do Mahabharata. Então o Bhagavata Purana vai muito mais, o seu conteúdo maior vai ser sobre Krishna e sobre seus devotos, ou seja, o tópico totalmente transcendental. E ao passo que quando fala sobre moral mundana, vai ser em bem menor escala, e geralmente isso vai estar de alguma forma conectada com Krishna.
Ok? Então, no Mahabharata, nós temos a história na seção Doronaparva, explicado que Dronacharya ele estava arrasando com o exército dos Pandavas. Então os Pandavas estavam muito temerosos, né? O Acharya, o guru deles, era poderosíssimo, era invencível, imbatível. Então Krishna fala: olha aqui, enquanto Dronacharya estiver com as armas em riste, ninguém vai conseguir vencê-lo. Só vamos conseguir vencer Dronacharya quando ele abaixar suas armas. Então, sabendo disso, foi bolado um plano para que Drona arrefecesse, ficasse cabisbaixo e abaixasse suas armas. Então, Bhimasena, o grande filho de Vayu, foi lá e matou um elefante do seu exército. E esse elefante chamava-se Ashwatthama. Ashwatthama era o filho querido de Dronacharya, tanto que o fato de Drona se tornar um kshatriya, sair da sua posição de Brahmana e se tornar um kshatriya e aprender tudo o que ele aprendeu e depois o que ensinou, foi graças em partes a Ashwatthama, né? Foi pela afeição de seu filho querido por eles serem muito pobres. Então Bhimasena danado vai lá e mata esse elefante que é chamado Ashwatthama. E ele sai por aí gritando, né? Ashwatthama morreu, Ashwatthama morreu, Ashwatthama morreu. Só que quando isso ventila nos ouvidos de Drona, no exército oposto, Dronacharya não dá muita importância, porque ele sabia, né, que Bhimasena era impetuoso, era caprichoso, por isso ele não dá muita atenção. Então Krishna vai e fala no ouvido de Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira, fala você, declara você que Ashwatthama morreu. Daí surge um dilema interno, porque Yudhishthira ele é filho de Dharmaraj, ou Yamaraj, Deus da justiça. Então ele era muito íntegro. É dito que Yudhishthira jamais tinha contado uma mentira. Então, como ele ia proferir essa duplicidade, né? Ashwatthama morreu, que na verdade dava a impressão que Ashwatthama, o filho de Dronacharya, morreu, e não o elefante, né? Então Yudhishthira Maharaj, todo acanhado, vai e tenta falar: Ashwatthama morreu. Ashwatthama morreu. E na verdade ele fala, mas não consegue falar, né? Não consegue seguir a instrução de Krishna abertamente, né? De certa forma, meio de maneira tortuosa, isso chega ao ouvido de Dronacharya, e como foi proferido por Yudhishthira Maharaj, imediatamente a Dronacharya fica pesaroso e ele se senta em sua quadriga. E assim, no momento que ele senta com as armas para baixo, Drishtadyumna, que tinha a bênção, né, de acordo com seu pai, de acordo com o desejo de seu pai Drupada, de assassinar Drona, que fora treinado pelo próprio Dronacharya, vocês viram isso naquele capítulo, naquela videoaula falando sobre política e diplomacia. Então, com as armas para baixo, sentado, cabisbundo, Drishtadyumna vai e decepa a cabeça de Dronacharya. Pelo fato de Yudhishthira ter tentado falar Ashwatthama morreu, o que ocorre é que ele tinha uma quadriga, essa quadriga e seus cavalos jamais tocavam o chão. Então, após isso, imediatamente a quadriga e os cavalos começam a tocar o chão. Então, isso pode ser interpretado de duas maneiras: ou porque ele proferiu uma mentira, mas a própria personalidade de Dharma, o próprio Senhor Krishna estava presente. Então, o ponto é que, se de alguma maneira caprichosa nós tentamos ser metódicos, tentamos ser fiéis ao Dharma, à ação moral, sem levar em consideração o desejo de Krishna, isso acaba por se tornar ainda mais pecaminoso. Porque qual é o Dharma supremo? Qual é
o Sanatana Dharma que transcende as ações mundanas que estão sendo um joguete nas mãos do bem e o mal na plataforma material. O Sanatana Dharma, a ação transcendental, é seguir as instruções, seguir o desejo, a vontade de Krishna. Então Krishna mostra no Mahabharata, através desse passatempo, como Yudhishthira, apesar de ser muito elevado, teve a sua quadriga tocada no chão pelo fato de não seguir a sua instrução, e ao passo que Krishna fez esses próprios arranjos para que os Pandavas fossem vitoriosos. Para quê? Para que o seu devoto, o seu representante, pudesse assumir o trono e a governança do mundo. Então, outro exemplo para a gente refletir sobre moral transcendental e a moral mundana é o exemplo de Sanatana Goswami, a moral de Sanatana Goswami. Então, eu estou citando aqui versos na íntegra do Chaitanya Charitamrita, dizendo estar mal de saúde. Sanatana Goswami ficou em casa, dessa maneira abandonou o serviço do governo e não foi à corte real. Então, Rupa e Sanatana já tinham decidido seguir Sri Chaitanya Mahaprabhu e eles queriam se encontrar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, para isso, eles precisavam se desfazer das suas atividades com o governo muçulmano, o Nawab Hussain Shah, e Rupa Goswami conseguiu se desfazer. Só que Sanatana Goswami era muito útil, muito importante para o Nawab. Então ele faz esse plano, de ficar em casa, dizendo que estava doente, e ficar em casa apenas estudando o Bhagavatam com outros brahmanas. Certo dia, enquanto Sanatana Goswami estudava o Srimad Bhagavatam na assembleia de brahmanas eruditos na casa dele, o Nababo da Bengala, ladeado por outra pessoa, um representante, apareceu inopinadamente. Ao ouvir isto, o Nababo da Bengala levantou-se e voltou para a sua casa. Ele ordenou a prisão de Sanatana Goswami de modo que este não fosse capaz de fugir. Então, depois que esse funcionário foi lá e avisou a situação para o Nababo, então ele foi pessoalmente e viu Sanatana Goswami saudável e estudando Bhagavatam. Então ele vai e toma essa atitude, ele manda prender Sanatana Goswami. Nesta carta, Srila Rupa Goswami escreveu, aqui é outro verso: estou indo com o nosso outro irmão, Anupama, ver Sri Chaitanya Mahaprabhu. Deves também, de alguma forma, sair da prisão e vir a nosso encontro. Ao receber este recado de Rupa Goswami, Sanatana Goswami ficou muito satisfeito. Indo diretamente ao superintendente da prisão, que era um comedor de carne, ele disse o seguinte: Sanatana Goswami prosseguiu: antes fiz muito por ti, agora estou em dificuldades. Por favor, retribui minha boa vontade, libertando-me. Então aqui é o diálogo de Sanatana Goswami com o carcereiro na prisão. Aqui estão 5.000 moedas de ouro. Por favor, aceitas ao me libertares, receberás os resultados das atividades piedosas, bem como lucrará materialmente. Logo terás 2 benefícios concomitantes. Aqui em Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20, verso número 8. Então, o que ele está fazendo? Ele está subornando o guarda da prisão. Então, houve mentira, mentindo para... Sanatana Goswami mentiu para o Nababo, dizendo que estava doente. E aqui a gente vê ele subornando o carcereiro para poder fugir da prisão. Então, mentira, suborno. Será que essas são atividades morais? Lógico, da perspectiva moral, da perspectiva do Dharma na qual estava se guiando naquele contexto, ou por uma questão de lila, ou por uma questão de hábito, e o Yudhishthira Maharaj, como nós vimos no passatempo anterior. Então aqui, da mesma forma, de acordo com a perspectiva da moral mundana do Dharma, é lógico que essas atividades são nefastas, mentira e suborno. Porém, qual é o motivo? Qual é a motivação de Sanatana Goswami? Ele está fazendo isso para o seu prazer pessoal, para o seu bem-estar no mundo? Ou ele está fazendo isso simplesmente para alcançar a autorrealização e para satisfazer a suprema personalidade de Deus? Qual é a motivação da ação?
Será que esse suborno, será que essa mentira de Sanatana Goswami está prejudicando muitas outras pessoas? Se ele tivesse agindo de acordo com o Dharma, se ele tivesse aceitado o emprego com o Nababo e continuasse sem se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, que benefício isso faria para ele e para o mundo? Da mesma forma, qual o benefício de continuar Duryodhana no poder, e qual seria o benefício de Yudhishthira Maharaj e os Pandavas assumirem o poder do mundo? Isso satisfaria a Suprema Personalidade de Deus? Então, como é que eu posso agir plenamente de forma moral se eu não conheço Deus, se eu não tenho a realização da divindade suprema, que é o ponto, que é o pináculo, que é o objetivo, que é o objeto, que é o coordenador, que é o denominador da ação moral transcendental ideal. Ou seja, sua satisfação e sua insatisfação. Essa deve ser o rumo da ação moral ideal, portanto transcendental. Moral transcendental, a ação do devoto puro. Então aqui eu trouxe a ação de Srimati Radharani na própria voz de Shri Chaitanya Mahaprabhu, explicando como é a ação do devoto puro. Então aqui Srimati Radharani falando em primeira pessoa: não me preocupa meu próprio sofrimento, só desejo a felicidade de Krishna. Então a gente vê na questão de Yudhishthira Maharaj, Yudhishthira Maharaj não estava visando a satisfação de Krishna, ele estava visando a questão de agir moralmente correto através do Dharma. Se eu infringo o Dharma, se eu ajo em Adharma, o que acontece? O que acontece com alguém que infringe, que fere as leis do Estado? Ela vai ser punida. Então o cidadão muitas vezes age de acordo com a satisfação, ou melhor dizendo, ele segue as leis do Estado porque ele não quer ser punido, porque ele não quer sofrer. Da mesma forma, um indivíduo que segue as leis morais mundanas, que seguem o Dharma, ele segue com medo da reação pecaminosa ou o sofrimento. Mas aqui o Srimati Radharani está sendo bem expressa: não me preocupa meu próprio sofrimento, só desejo a felicidade de Krishna. Veja que esse é o pináculo, né? Esse é o denominador, esse é a diretriz base da ação transcendental. Pouco me importa o meu sofrimento. Veja o que? Quando ela declara pouco importa meu sofrimento, disso se deduz que o egoísmo, as máculas do meu interesse, da minha vontade própria foram totalmente destruídas, ou seja, é um indivíduo totalmente destituído da mácula do egoísmo, da ação para o meu próprio benefício, para o meu próprio bem-estar. Então, se não é o meu próprio benefício, se não é o meu próprio bem-estar, o meu egoísmo que move a minha ação mais íntima, o que é que move a ação do devoto puro? Aqui é expresso já. Veja como faz esse jogo, né, esse paralelismo maravilhoso. Só desejo a felicidade de Krishna, ou seja, só a felicidade de Krishna é a motivação da minha ação. Não interessa se eu vou sofrer ou se eu vou desfrutar. Isso não importa. O que importa, única e exclusivamente, Bhakti, Kevala Bhakti, é a felicidade de Krishna. Pois sua felicidade é o objetivo de minha vida, é o objetivo da minha ação moral. Eu ajo, eu faço as coisas para chegar até a felicidade de Krishna, para poder dar felicidade a Krishna. Entretanto, se ele se sente muito feliz por me fazer sofrer, esse sofrimento é minha maior felicidade. Vejam que essa é a ação transcendental pura. Essa é a moral transcendental, a ação do devoto puro. Ela é totalmente desprovida da mácula do egoísmo, do interesse próprio, da motivação. Que o Kandi está querendo isso em suas
sua meditação dos costumes, em seu processo moral através do imperativo categórico, mas ele não consegue um dever, uma ação pura pelo fato de desconhecer quem é a alma e como ela age. A alma age para a satisfação de Deus. Quem é Deus? Essa pergunta tem que estar respondida para se alcançar a moral transcendental. Deus é Shri Krishna, o filho de Mãe Yashoda e de Nanda Maharaj. Sem isso estar bem claro, Sambandha Gyana, é impossível alcançar a moral transcendental, a ação pura do devoto, que muitas vezes pode ser reprovável através do conceito mundano da moral da sociedade em geral. Então, existe uma história que comprova a ação do devoto puro também, que é através do passatempo da enxaqueca de Krishna. Então, essa lila, esse passatempo, alguns devotos me disseram que está no Néctar da Devoção, outros que está no Padma Purana. Enfim, Prabhupada menciona essa lila, esse passatempo, em seus livros, e eu vou trazê-la aqui. Independente de eu não ter a referência desse passatempo, o verso acima que a gente acabou de discutir, ele tem toda a filosofia, toda a argumentação fundamentada, né, nesse verso do Chaitanya Charitamrita, né? O que motiva a ação do devoto puro é a felicidade de Krishna. Pouco importa o seu sofrimento ou felicidade. Então, certa vez, Krishna estava com dor de cabeça. Imaginem a própria Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Supremo, com dor de cabeça. É lógico que isso é uma lila. Isso é um passatempo para Krishna compartilhar amor com seus devotos. Na verdade, esse passatempo da enxaqueca de Krishna vai evidenciar os devotos como as personalidades mais elevadas em toda a existência. No caso, quem são os devotos mais elevados que existem? Os devotos mais elevados são as gopis de Vrindavana. Então ele estava com dor de cabeça, e então surge Narada Muni. Ó, meu querido Senhor Krishna, eu estou vendo que o senhor não está muito bem hoje, está com uma cara um pouco pálida, parece que alguma coisa está lhe afligindo. O que o senhor tem? Aí Krishna fala: ó, Narada Muni, ó, meu querido devoto, eu estou com uma enxaqueca terrível, sabe? Acordei daquele jeito. Ó, Narada fica espantado. Mas, meu querido senhor, como é que a gente pode sanar essa dor de cabeça? Como é que eu posso remediar isso? Fala qualquer coisa que eu vou fazer. Narada, você vai ter que ir e encontrar um devoto. E esse devoto vai ter que lhe doar, vai ter que fornecer a poeira dos seus pés de lótus para você. Só a poeira dos pés de lótus de um grande devoto vão fazer essa enxaqueca passar. Sabe, eu vou fazer um emplasto, vou colocar aqui na minha cabeça e essa dor vai passar. Por isso, por favor, Narada, vá em busca e traga a poeira dos pés de lótus de um grande devoto. Então Narada começa a circular, né? Começa a ir em busca da poeira dos pés de lótus de um devoto. Então ele chega para Kashyapa Muni e pede: Kashyapa Muni, você é um grande brahmana, você é muito elevado. Por favor, Krishna está com dor de cabeça. Oh, Krishna está com dor de cabeça? Sim, e o único remédio para sanar essa dor de cabeça é a poeira dos pés de lótus de um devoto. Você podia fornecer a poeira dos seus pés de lótus? Kashyapa Muni fala: não. Mas por que não, Kashyapa? Se eu fornecer a poeira dos meus pés para passar na cabeça de Krishna, isso vai me mandar para o inferno. Eu vou ficar residindo no inferno por milhares e milhares de vidas. Sinto muito, Narada. Eu não quero ir para o inferno. Então, Narada Muni vai dar ao Sr. Brahma. Sr. Brahma, o senhor poderia me fornecer a poeira dos seus pés de lótus? O Sr. Krishna está com dor de cabeça, esse é o único remédio para curar a dor de cabeça. O Sr. Brahma de 4 cabeças fala: não, de maneira alguma, eu vou para o inferno por causa dessa atitude. De maneira alguma, eu que sou inferior a Krishna, colocar a poeira dos meus pés na cabeça dele? Jamais, de forma alguma. Então dessa forma Krishna vai a muitos sábios. E todos eles, devido ao temor do sofrimento, devido ao temor de irem para o inferno, negam o pedido de Narada. Até que Narada estava desolado e ele estava passando por Vrindavana e se encontra com as gopis. Lalita, Vishaka, Tungavidya
E entre elas, a mais proeminente das gopis estava, que é Srimati Radharani, a filha do rei Vrishabhanu e de mãe Kirtida. Então Narada conhecendo a reputação das gopis, se aproxima de Srimati Radharani e faz o pedido: ó queridíssima Srimati Radharani, Krishna está com dor de cabeça. Radha fica espantada e ao mesmo tempo com o coração apertado. Ó, meu querido Krishna está com dor de cabeça, o que eu tenho que fazer? Como eu posso ajudar? Então Narada fala: por favor, eu preciso da poeira dos pés de lótus de um grande devoto. Srimati Radharani no mesmo instante pega, raspa os seus pés de lótus e entrega para Narada Muni a poeira dos seus pés para poder levar para Krishna. Narada ficou abismado com aquela situação e ficou pensativo. E pergunta para Srimati Radharani: ó Radha, você não tem medo de ir para o inferno com essa atitude sua de colocar a poeira dos seus pés de lótus na cabeça de Krishna? Então Srimati Radharani responde: ó Narada, se for para o benefício, se for para a felicidade do meu Krishna, que eu viva eternamente no inferno. E Narada se foi. Então essa é a atitude do devoto. O devoto pouco se importa, está pouco se lixando para o seu sofrimento, desde que Krishna fique feliz, desde que Krishna se satisfaça com a sua ação. Então essa é a ação do devoto. Ela é transcendental, ela é pura, porque ela é totalmente desprovida de mágoa, de interesse. O sofrimento tanto importa. E o que importa é a felicidade da verdade absoluta, no caso do Senhor Krishna. Essa é a ação moral ideal ou moral transcendental. Então as gopis de Vrindavana, elas simplesmente deixaram tudo para trás quando Krishna tocava sua flauta nas noites de outono e primavera em Vrindavana, embaixo da Vanshivata, embaixo da árvore. Então Krishna tocava aquela melodia transcendental, aquela melodia doce, 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 e as gopis simplesmente saíam, né? Algumas estavam se trocando, né? Algumas estavam colocando rímel no olho, e elas saíam com o olho sem rímel, outro não. Algumas estavam com leite no fogo, elas deixavam leite no fogo. Algumas estavam cuidando do filho, elas simplesmente deixavam o filho. Então toda a moral, já que muitas eram casadas, elas deixavam filho, esposa, esposo e parente. Elas deixavam tudo. Ou seja, isso numa sociedade mundana, isso arruina, isso destrói a reputação de uma mulher. Mas elas estavam nem aí, simplesmente para se encontrar com Krishna. E elas faziam isso por quê? Porque elas iam desfrutar com Krishna? Não. Essa é uma concepção luxuriosa mundana. Elas estavam agindo simplesmente para satisfazer a Krishna, para ir poder dar prazer para Krishna. Não, a motivação não era material, era espiritual. A motivação é dar prazer para Krishna. Então essa é a ação das gopis. Ninguém serve, ninguém dá tanto prazer, ninguém está tão atraída a servir a Krishna como as gopis. E é por isso que a moral, a ação delas é totalmente transcendental e totalmente pura, porque é baseado em amor e não em luxúria, é baseado em prema e não em kama. Então, nossas considerações finais, a pedido dos patrocinadores. Enquanto a moral humana é relativa a uma sociedade específica, tempo histórico específico e permeada por leis aplicadas a situações particulares, visando o bem-estar de determinada sociedade ou indivíduo, portanto, atada às noções de bem e mal mundanas e à felicidade do próprio corpo. Já a moral de um Mahatma, de um devoto puro, é totalmente voltada à satisfação de Krishna, assumindo a verdadeira posição de atuação da alma, desprovido de qualquer mácula de egoísmo ou ilusão de considerar essa realidade e identidade temporárias como substancial. Então a moral mundana, ela é desprovida de conhecimento verdadeiro, e a moral transcendental, a moral pura, a moral do devoto puro, está além do bem e do mal, porque é baseado em conhecimento de quem sou eu e de quem é Deus. O desejo de alguém de satisfazer os próprios sentidos é kama, luxúria, mas o desejo de satisfazer os sentidos do Senhor Krishna é prema, amor. Então, o que move a moral transcendental, nada mais, nada menos, é
do que o amor puro por Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, muito obrigado mais uma vez pela paciência, pela atenção, por terem aguentado mais uma videoaula do Mahakrishna. Aqui a gente tratou sobre o aspecto da moral transcendental, como a ação do devoto puro está além de toda a reprovação material, está além de todo bem e mal. Aqueles que gostaram, eu sei que é bem raro, mas deixem um curtir, né? Deixem um tapa no dedão, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado pela atenção, tenham uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!